Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais alegria, com mais leveza, com mais bem-estar. E hoje eu começo com um recadinho especial para você. A gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando sonhos que se perderam no caminho, reconquistando vigor pela vida, percebendo milagre na mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo. O tempo se encarrega de colocar algumas coisas no lugar. Você se sente mal nesse momento? Se sente triste e irritado? Isso vai passar. Se sente bem? Sente que o mundo finalmente te compreende? Sente que sabe todas as respostas? O tempo é seu aliado e se nada acontecer, só espere. A vida é uma constante evolução, nada é permanente. E o importante é caminhar firme e confiante no melhor sempre. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então fica aí que é já já. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Massal. Ele é médico acupunturista e ele está aqui com a gente para esclarecer algumas coisas sobre acupuntura. Tudo bom de estar aqui na sua clínica, né, doutor? Prazer nos receber também. É um prazer poder estar falando um pouquinho sobre acupuntura. Na verdade, é uma arte, né? É um tratamento milenar que alguns relatos que tem a origem na China, mas em alguns livros até fala na parte oriental mesmo, né? E como a palavra acupuntura mencionada, ela utiliza agulhas em pontos específicos do corpo, né? Na qual eu crio uma pequena reação tecidual no local e basicamente ela libera algumas substâncias muito importantes para o corpo. Por exemplo, a endorfina, que ela ajuda a diminuir as dores, né? E alguns neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, para poder ajudar na parte emocional também. Sim, muita gente conhece, né, mas a gente não sabe a fundo. É bom a gente, às vezes, também esclarecer, né? E o doutor também é diretor, né, diretor científico do colégio, que muito se fala também, quem faz acupuntura. É importante ressaltar que tem que estar também, né? É formado pelo Colégio de Acupuntura de São Paulo. Você é diretor, né? É importante que a formação do médico acupunturista, né, tenha a formação médica como base, que é interessante que você faça sempre um bom diagnóstico antes de você começar qualquer tratamento com acupuntura, né? Muitas vezes, o paciente, por exemplo, às vezes vem com uma pequena dor lombar, né? E muitas vezes, se você não tem um diagnóstico correto, essa dor lombar pode ser causada, por exemplo, por algum tumor, algum câncer, e é uma metástase óssea, e às vezes você acaba atrasando o tratamento que poderia ser importante no tratamento convencional, né? Se você não conseguir fazer esse diagnóstico correto. Ah, sim. Por isso que é bom sempre também alertar que a gente acha que a acupuntura é tranquilo, né? Mas existem profissionais não capacitados também que fazem, né? E aí retarda até, né? Piora às vezes a dor, né? Acha que tá fazendo uma coisa ótima, mas é muito importante estar com um médico especializado, né? Isso é bom ressaltar. Tem a questão também do conhecimento anatômico, né? Então, por exemplo, tem o risco, por exemplo, de perfurar órgãos, né? Então, se você não souber aonde colocar exatamente os melhores pontos de agulha, a angulação da colocação da agulha, né? E isso tem relatos de perfuração de pulmão, perfuração até do coração. Nossa. E esse do coração tem até um relato de um óbito do paciente após a acupuntura. Mas, graças a Deus, esse tipo de efeitos colaterais de acupuntura, ela é muito rara, né? Porque a pessoa precisa fazer muito errado para que aconteça um erro desse. É muito comum pequenos hematomas no local, que é uma reação que pode acontecer. Às vezes na colocação da agulha pode sentir um pouco de dor, né? Mas é uma dor assim muito tranquila, muito diferente, por exemplo, de tirar sangue ou muitas vezes fazer tatuagem, né?
Ah, sim. Então é importante que a gente falou de segurança, né? Sempre eu falo procurar em qualquer área, né, médica principalmente, um bom profissional especializado. E a gente tem algumas dúvidas também sobre essas agulhas. Parece simples, mas elas são algumas grandes, né? E você coloca na pele, como que é o tamanho? Enfim, ela perfura a agulha toda? E quantas agulhas? Explica um pouco pra gente. Tá. Então hoje é fundamental que você trabalhe com agulhas descartáveis, né? Antigamente não se tinha tantas agulhas e não eram descartáveis. Sendo descartáveis, você assim, praticamente você não tem risco de infecção. O tamanho das agulhas pode ser variável. Ela pode ser desde uma agulha pequenininha, que ela vai ter mais ou menos 1,5 centímetros de comprimento. Normalmente é uma agulha que a gente usa muito na craniopuntura ou numa acupuntura mais facial, né? E eu tenho as agulhas que a gente fala para acupuntura sistêmica corporal. E normalmente ela pode ser de 3 centímetros a 4 centímetros. Mas normalmente no ponto de acupuntura, a gente chega a introduzir assim 1 centímetro, às vezes 1,5 centímetros em determinada parte do corpo, né? Em áreas, por exemplo, no abdômen, que é uma área que tem mais gordura, tem mais subcutâneo, às vezes eu até posso colocar a agulha inteira de 3 centímetros no ponto. E existem algumas agulhas, principalmente se você coloca na nádega, né, na região glútea do corpo, que você pode colocar uma agulha até mais comprida, de 6 centímetros, por exemplo. Ah, sim, que é um local que cabe mais no músculo. Porque aí você tem que atingir o ponto um pouquinho mais profundo, né? Sim. Mas é muito raro. Em cada sessão, em média, a gente usa de 10, às vezes 20 agulhas, estourando 25 agulhas. Né? Isso depende muito de cada profissional, de cada linha terapêutica que você vai fazer, né? Tem tratamentos que a gente só usa 8 agulhas, então isso vai variar muito na escolha dos melhores pontos para o tratamento daquele paciente. Depende então da dor, do sintoma. Enfim, por exemplo, uma dor de cabeça que melhora os sintomas. Aonde é colocado? Como que sabe o ponto que coloca e quantas agulhas? Depende da intensidade da dor, depende do local, como que é? Tá. Uma coisa muito interessante da acupuntura é que nem sempre eu vou agulhar no local da dor. Às vezes o paciente tem uma dor na cabeça, mas eu posso colocar uma dor aqui na mão, ou uma agulha na mão, ou uma agulha no pé ou na perna, né? Então, E vai refletir na dor E vai refletir a melhorar a dor da cabeça, né? Ou às vezes eu tenho técnicas que eu coloco agulha na cabeça. Então eu também tenho pontos específicos para dor de cabeça, colocando também na cabeça, que é a craniopuntura. E quantas agulhas? Aí depende também da dor? Depende da dor, mas em média eu estipulo em torno de umas 10 a 20 agulhas para o tratamento completo do paciente. Aquela que a gente vê às vezes na orelha, para que o tratamento? Muito se fala também, né? Uma das mais que a gente vê por aí, né? Que seria colocar na orelha, assim. Então existem na acupuntura o que a gente chama de microsistemas. Então o que acontece? Se você olhar o formato da orelha, né, você vai ver que a orelha parece um feto invertido em termos de posição, ok? E aí a pessoa que descreveu essa técnica, na verdade tem um mapa chinês, tá certo? Que foi descrito lá pelos orientais, e também tem um outro mapa muito famoso, descrito por um professor chamado Paul Nogier, né? É um professor francês, e ele foi estudar toda a anatomia da orelha. E o que chamou a atenção dele foi que tinha uma moça que era muito famosa no porto de Marseille, na França. E ela simplesmente dava um pontinho na orelha, e ela era muito famosa porque cuidava de todas as dores lombares, as dores ciáticas dos marinheiros do porto. E com essa informação ele foi lá para conhecer essa moça e identificar o ponto, né? E baseado um pouquinho nessa ideia desse ponto meio que melhorava todas as dores lombares, ele fez o estudo completo da orelha. E aí ele viu que o lóbulo parece a cabeça. E toda essa parte aqui
representa a coluna, né? E hoje você tem o mapa do professor Nogier. E aí o que acontece? Essa área é uma área que você pode estimular o ponto, seja com agulhas, as agulhas menores, que aí você coloca e tira na sessão, ou você deixa uma semente ou uma esfera no local com esparadrapo ou microporo. Então, quando você vê umas pessoas com, parece um esparadrapinho aqui na orelha, está fazendo o que a gente chama de auriculoacupuntura. Ou auriculomedicina. Aliás, tocando nesse assunto, quanto tempo dura? Ela fica com um tempinho? Por exemplo, uma sessão, depende da dor, são várias sessões. E explica um pouco também dela, ela fica com... Então, essa auriculoterapia, o paciente pode ficar mais de uma semana com o microporo, né? Isso vai depender também muito se a orelha do paciente é muito oleosa ou se ele vai muito para a piscina, porque aí isso pode diminuir a validade desses pontos, né? Porque começa a cair. Na acupuntura sistêmica, que a gente coloca agulha no corpo todo, a gente deixa o paciente relaxado pelo menos 20 minutos. Tá, com a agulha. Com as agulhas, né? Pode ficar 20, 30 minutos. E você tem tratamento com agulha, você pode fazer também ventosa terapia, pode fazer moxa terapia, que é um bastão de artemisia ou um carvão que você aquece o ponto de acupuntura, né? Tem também laser, tem eletroestimulação, ou seja, tem vários métodos que você pode potencializar a ação das agulhas. Então faz a agulha e, dependendo do caso, pode complementar com outras técnicas. Isso mesmo. E por exemplo, depende do paciente ou da dor, como a gente falou, quantas sessões precisa para melhorar? Então, tem pacientes que, às vezes, com uma sessão só, o paciente fala, ó, ficou bom, né? Muitas vezes a dor melhora, some a dor, aquela queixa inicial que ele vem, né? Mas a maior parte dos pacientes, ele fala assim, doutor, eu fiquei muito bem 1 ou 2 dias, mas a dor, ela começou a voltar, né? Por isso que a gente sempre pede para o paciente vir pelo menos uma vez por semana, né? Em determinadas dores, até 2 vezes por semana. Por quê? Porque às vezes está melhorando, está diminuindo o efeito da acupuntura e você faz uma nova sessão, né? Normalmente, a gente solicita inicialmente tratamento em torno de 10 sessões, que aí é um período interessante para fazer todo o tratamento com a acupuntura. E aí você falou que ficam alguns minutos com a agulha, e aí fecha com o micropóreo e tem algum... Qual é o pós, por exemplo? É tranquilo? Não. Na verdade, assim, quando você coloca a agulha no corpo, quando você tira, o máximo que pode acontecer é ter um pequeno sangramento. Aí você pega um algodão, tampona, ou seja, você para o sangramento, acabou. O paciente vai embora. Não tem dor também, pela agulha, não, você já tem que tirar a dor, né? A dor da agulha ele não sente. Isso. Um outro ponto, o paciente pode ter uma pequena dor, um pequeno choque, uma sensação de amortecimento, mas é uma coisa muito leve, né? Se estiver incomodando muito, aí basta você mexer um pouco a agulha, que a sensação ruim passa. Então, às vezes introduz bastante. Existe anestesia? Porque eu fico perguntando, é para tirar a dor, mas tá colocando uma agulha, né? Sim, na verdade não precisa. Você vai ver que a maior parte dos pontos é indolor. O paciente não sente nada. É uma dúvida que muita gente tem, né? Porque como tá colocando e a gente vê algumas agulhas grandes, a gente fala, será que dói também para inserir, né, a agulha? A minha sugestão é que a gente faça uma sessão em você e a gente mostre para as pessoas como é a acupuntura. Vamos providenciar. Eu nunca fiz, doutor, nunca fiz. Não? E é legal a gente esclarecer, né? Porque, por exemplo, eu queria que você falasse quais dores. A gente falou de dor de cabeça, você falou em introduzir em outros locais, mas assim, quem quiser procurar esse tratamento, como que ele é complementar a outros também, vamos deixar claro, né, que às vezes acho que só com a acupuntura, que às vezes existem doenças graves também, né? E aí a pessoa tem que procurar cada um o profissional específico. Mas como que ela é complementar, ela pode ser, em alguns casos, resolver sozinha, em dores menores, né? Pontuais. Então, como é que funciona a acupuntura? Então, a acupuntura hoje é um método não farmacológico para o tratamento da dor, tá?
Então, muitas vezes, tem algumas dores que a gente precisa de alguns medicamentos para poder ajudar, mas muitas vezes com a acupuntura eu consigo reduzir a dose do remédio e muitas vezes até eliminar o remédio. Porque muitas vezes só com a ação da acupuntura eu consigo aliviar a dor. Okay? As dores, elas podem ser desde dores musculares, que é muito comum, né? Uma cervicalgia, uma lombalgia. Podemos tratar também as dores chamadas neuropáticas, né? Que é aquela sensação de formigamento, amortecimento. E isso é muito comum, por exemplo, nos pacientes pós-tratamento de quimioterapia, ou alguns medicamentos também causam esse tipo de sensação. E aqueles pacientes diabéticos, que têm aquela neuropatia diabética, né? E temos também aquelas dores causadas muitas vezes por vísceras. Por exemplo, uma dor no estômago, uma cólica intestinal, uma cólica menstrual, então aquela cólica durante a menstruação. Então são coisas que são bem úteis na questão do tratamento com a acupuntura. Sim, e algumas pessoas perguntam, você falou em relação a câncer na quimioterapia, né? O câncer, claro que tem que ser tratado, né? Medicações, quimioterapia, enfim. Mas ele é um auxílio à melhora, né? Se sentir um pouco melhor nessa situação que é tão difícil, né? Para quem está passando. É um alívio, né? A mais. Sim, então. Hoje a acupuntura é considerado um tratamento que a gente faz da medicina integrativa. Ou seja, a gente integra várias terapias para uma patologia, uma doença. Tá? E hoje nos grandes centros oncológicos, eles indicam a acupuntura para diminuir os efeitos colaterais dos tratamentos, da quimioterapia, da radioterapia. Então, por exemplo, para náusea, para vômitos, para a questão da fadiga, né? Essa dor neuropática também é uma consequência da quimioterapia, também pode ajudar. E principalmente na questão emocional. Que aquele paciente que está tratando câncer, você vai ver que você, da noite para o dia, você recebe o diagnóstico que você está com câncer. Ok? Da noite para o dia você muda toda a sua rotina de vida. Né? E fora isso, você tem um risco de vida também. Sim. Que é uma doença que totalmente a gente fala, puxa vida, nunca pensei que ia ficar doente. Né? E isso vai envolver muito a parte emocional. Então, a questão de depressão, ansiedade, a questão da insônia. Então, essa parte emocional, a acupuntura também pode ajudar. É muito importante. A gente vem de tempos que não tem aumentado, né? Mas as pessoas têm falado. Não sei se tem aumentado também, claro, mas as pessoas têm falado mais. Isso é muito bom. A gente fala muito, né? Sobre problemas psicológicos, né? A depressão, que muita gente tem relatado, ansiedade, você falou insônia. Então é muito importante a gente buscar alternativas, né? Porque isso também é bem devastador para quem está sentindo, familiares, enfim. E ela pode ajudar nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa vem com problema de insônia, né? Ansiedade. Em quais pontos você colocaria? Como que é feito esse tratamento? Pois é. No momento que você tem algum sintoma no seu corpo, significa que alguma coisa não está boa. É igual quando acende o painel do seu carro. Né? E esse sintoma pode ser desde uma gastrite, um refluxo, uma dor de cabeça, uma dificuldade de dormir, tá certo? E as dores que normalmente limitam as coisas. Então, toda vez que eu tenho algum sintoma, é o meu corpo falando, olha, alguma coisa não está equilibrada, não está funcionando bem no seu corpo, né? A nossa alopatia, a nossa medicina convencional, a gente aprende a prescrever medicamentos. Então, sempre eu vou ter um remédio para controlar aquele sintoma, ok? A teoria da acupuntura, ela data de mais ou menos 2.000, 2.500 anos. Naquela época não tinha nada de medicamento. Então, eles tinham que criar uma terapia que reduzisse os sintomas, ok? Para fazer com que o nosso corpo tenha um equilíbrio interno e esses sintomas desapareçam. Por quê? Porque muitas vezes ainda não tenho nenhuma lesão anatômica, não tenho nenhuma lesão orgânica, porém eu tenho sintomas.
Na medida que o meu sistema equilibra internamente, esses sintomas desaparecem. Porque também ressaltando que é multidisciplinar, como você falou, é para ajudar, né? E claro, depressão, ansiedade forte, precisa também do tratamento com psicólogos, psiquiatras, né? Sim. É tudo é um conjunto. Acho que quanto mais agregar, né, o fator multidisciplinar, eu acho que cada vez mais propagar é importante, né? Mas você sabe que o paciente que faz acupuntura, ele é um paciente que vem toda semana na clínica, né? E com isso a gente consegue entender melhor a dinâmica, não só social, psicológica, do trabalho, das dificuldades que ele enfrenta. Então a gente meio que usa como se fosse uma terapia junto também para ajudar esse paciente a melhorar essa situação psicológica. Sim, e uma coisa que eu acho interessante é que vem, né, milenar, né, da China. Aliás, aqui o escritório essa clínica tem bastante coisa, né, relacionada, né, à China. E eu queria que você falasse um pouco que eles dão muita ênfase, eu acho isso muito interessante, sempre deram ao fator emocional, a observar o paciente, não só as dores físicas, mas que vem também. Eu acredito que tudo vem também do emocional. Então, os chineses eles preconizam muito isso, né? E isso é muito importante para desenvolver, né, todas as técnicas. E eu acredito que a base é essa, né? Você vê que a pessoa, se está com o emocional ruim, ela vai manifestar alguma doença física. Então, é bem interessante. A base teórica da acupuntura são duas teorias. Uma teoria chamada Yin-Yang, que seria a teoria dos opostos, né? Então, por exemplo, você tem o dia, você tem a noite, você tem o homem, a mulher, né? Então, isso é o que ele chama de Yin-Yang. E tudo tem que estar meio que no equilíbrio. E a outra teoria é a teoria dos 5 elementos. Então, água, madeira, fogo, terra e metal. Cada elemento está relacionado com um órgão do seu corpo, tá? Então, o primeiro elemento é a água, que representa o rim. A madeira é o fígado, o fogo é o coração, a terra é o baço pâncreas e o metal é o pulmão. E cada emoção que você produz, você interfere no funcionamento desses órgãos. Então, o rim, por exemplo, está vinculado pela teoria da acupuntura com os nossos medos. Por isso que a criança, quando tem medo, às vezes faz xixi na cama. Ok? Sim. Toda vez que você fica nervosa, fica com raiva, fica tensa, para os chineses isso vai tudo para o fígado. A ansiedade está vinculada com o coração, tá? E toda vez que você está muito preocupada, pensa muito, você mexe com a energia do baço, o órgão baço. E por último, a tristeza interfere no funcionamento do pulmão. Então você vê que os chineses já mencionavam o quanto cada emoção interfere no funcionamento dos nossos órgãos. Nossa, eu acho muito interessante isso, né? Ele sempre à frente, né? Muita inteligência. E é isso, é fundamental. E eu acredito que muito da medicina, né, tradicional, enfim, precisa também entender mais dessa parte emocional para chegar em diagnósticos, às vezes até mais precisos, né? Porque tudo é essa base mesmo. O que é importante é você observar o paciente como um todo. Sim. Okay? Eu não vou tratar um paciente só porque ele tem uma dor no ombro, aí eu considero ele um paciente de ombro. Sim, né? Então, o paciente tem uma lombalgia, é aquele meu paciente de lombalgia. Mas na acupuntura você vai ver que está tudo interligado, ok? Então, quando eu olho um paciente, por exemplo, que tem uma dor lombar, eu olho que às vezes o cabelo pode estar branco, tá certo? A memória dele deve estar falhando, ok? Pode ter problemas, por exemplo, os urinários, né? E porque tem toda uma ligação entre os órgãos e os sintomas. Então essa é uma grande vantagem quando você raciocina e vê o paciente na teoria da acupuntura. Ver o paciente como um todo, né? Acho que isso é a base, né? Sim. Que vocês preconizam. Isso mesmo. E aí o tratamento, você vai ver que é importante você tentar equilibrar todos os órgãos e diminuir todas essas emoções. Você conseguir trabalhar a parte emocional, ok? E melhorar o sistema como um equilíbrio geral, muitos sintomas desaparecem.
Com certeza, é muito importante. E voltando à parte física também, em relacionado a lesões. Agora no verão, né, muita gente, graças a Deus, volta a fazer bastante atividade física, né? E na praia, enfim, que a gente está aqui, né, pro litoral. Como que a acupuntura faz nessas partes de lesões também, de atletas, enfim? Sim, hoje você vai ver que é muito comum nessas férias, aquele atleta de férias. Né? Então ele não faz nada de atividade física. Exato, é isso. Quer já achar que pode o ano correr. todo, e nas férias ele vai querer fazer tudo. Né? Com certeza os músculos vão reclamar, os tendões vão reclamar e as articulações também. Isso, um dos sintomas é a inflamação e a dor. Muitas vezes pode até ter um entorse, por exemplo, de um tornozelo, tá certo? Ou às vezes uma luxação de um ombro. E com isso, a principal sintoma é a dor. Então, a acupuntura ela vai entrar nesse tratamento, como eu falei, não farmacológico, para o tratamento da dor. Então, muitas vezes, para você evitar de usar um anti-inflamatório, um analgésico, eu recomendo a acupuntura. É maravilhosa a nossa conversa e eu gosto muito também de esclarecer, né, todas as alternativas e tudo que a gente ouve, que às vezes as pessoas não sabem, não entendem, não pesquisam, né, pra gente cada vez procurar se cuidar melhor, né. Obrigada pela sua participação, por nos receber aqui. Passa um contato seu da clínica, enfim, para quem quiser procurar e saber mais sobre acupuntura. Nós temos o site do próprio colégio, é o cmasp.org.br. Também tem canal no Instagram, você pode seguir CMASP no Instagram. É isso, obrigada pela participação. Obrigado. É isso, gente. A gente tem que cada vez mais cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Semana que vem tem mais programa e eu espero você para falar mais sobre sua saúde e o seu bem-estar. Então até domingo que vem, às 8 da manhã. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!